Oi, gente, boa tarde. Estou aqui para passar essa revisãozinha de forma prática, né? Através da resolução de questões. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu vou deixar o detalhe para vocês verem por conta própria, né? Porque a gente já está perto da prova, então a gente tem que ter foco e objetividade. Vamos aqui dar início à resolução das questões. São 40 questões que a professora Cíntia deu. E elas servem para preparar vocês para a prova colegiada, né? Vamos iniciar aqui. Questão 1. Antes da gente iniciar, só uma dica geral, gente. Vocês vão ver aqui que eu destaquei palavras-chave, tanto na resolução, tanto no enunciado, quanto na resolução das questões, né? No enunciado eu destaquei sempre de azul e os erros eu destaquei sempre de vermelho. Por quê? Porque dessa forma vocês se habituam a procurar erros nas questões. Quando for, por exemplo, uma questão de você marcar a certa, você não vai procurar simplesmente uma certa entre quatro opções, porque todas elas vão estar meio certas. Vocês procuram o erro em todos os itens, que aí vocês têm uma chance muito maior de acertar a questão. Vamos lá. Paulo ajuizou uma ação de cobrança contra Fernanda que foi citada por edital e não contestou o pedido, tornando-se rével e vindo a ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 100.000. Iniciada a fase de cumprimento de sentença. Ou seja, aqui é uma questão sobre cumprimento de sentença, certo, gente? Vamos lá. Fernanda deverá ser intimada para pagar o valor da condenação pelo Diário de Justiça. Gente, está errado, de acordo com o 513, parágrafo 2º, inciso 1, tá bem aqui, ó. Diário de Justiça na pessoa de seu advogado constituído. Fernanda, ela foi rével, então ela não tem advogado constituído, né? Além disso, o CPC prevê aqui no inciso 4 a forma de intimação por edital para quando o réu tiver sido rével. Então a gente vai buscar isso aqui nos itens. Item B. Fernando deverá ser intimado para pagar o valor da condenação por carta com aviso de recebimento, salvo se residir em apartamentos. Dois erros aqui, né, gente? Primeiro, que não é por aviso de recebimento, já que ela foi rével. E não existe essa ressalva de residir em edifício de apartamento. O CPC não traz isso, ó. Inciso 2. Carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4, que é justamente da revelia. Então está errado. Letra C. Fernanda deverá ser intimada para pagar o valor da condenação por oficial de justiça, acrescido de multa de 15% sobre o valor da condenação. Gente, isso aqui também tem dois erros. Primeiro, a intimação por oficial de justiça, ela é subsidiária, né? Ali o 275 do CPC, depois vocês pesquisem lá, ele estabelece que só se não der certo das outras formas é que a pessoa vai ser intimada pelo oficial de justiça por uma questão de economia processual, né? E, além disso, a multa não ocorre logo na intimação. Após a intimação, se a pessoa não pagar nos 15 dias subsequentes, né, que é o prazo legal, aí sim incorre uma multa e ainda não é de 15%, ela é de 10%. Então, vários erros nesse item aí, né? Letra D, que é o nosso gabarito. Fernanda deverá ser intimada por edital para pagar o valor da condenação. Corretinha, como eu falei para vocês aqui, inciso 4. Dispensa-se a intimação de Fernanda para o pagamento de valor da condenação, porquanto revel. Gente, essa daqui é a mais errada de todas. Não existe esse negócio de dispensa de intimação para um cumprimento de sentença. A gente sabe que um dos efeitos da revelia, né, é se dispensar a intimação do processo de conhecimento, mas quando inicia a fase de cumprimento de sentença, se você deixar de intimar, você vai estar deixando de cumprir os princípios do contraditório da ampla defesa, porque a pessoa tem direito de apresentar a impugnação. E isso é uma causa de nulidade absoluta. Pode arruinar o seu cumprimento de sentença por um erro de intimação. Então, prestem atenção, lembrem dos princípios, tanto processuais quanto constitucionais, na hora de resolver as questões. Vamos para a segunda questão. No tocante à execução contra a fazenda pública, é correto afirmar. Ou seja, que ele já diz que é execução, né? E ele já diz que é fazenda pública. Então, vamos lá. Fazenda pública será intimada para opor embargos em 30 dias. Gente,
não é intimado, né? Embargos e execução não tem intimação para cumprimento, ele tem citação. Então, justamente o que diz aqui no 910. É até um bizu bom para vocês decorarem. Sempre que ele estiver falando de execução autônoma, ele vai falar de citação, né? Para a pessoa inicialmente. Depois tem as intimações no curso do processo, mas o primeiro ato é uma citação. Já no cumprimento de sentença, que é um procedimento que ocorre nos próprios autos, ele vai ter uma intimação e não uma citação, né? Só fazendo uma revisão rápida, citação é o ato judicial que informa para o réu que existe um processo tramitando contra ele. Então, só ocorre citação contra réu e só uma vez no processo por réu, certo? Pode ser que tenha vários réus no mesmo processo, mas só vai ocorrer uma vez para cada um. Então, não tem como, não, nunca falem de citação se não for a primeira vez que chama o réu ao processo. Não é nem chamar uma pessoa, é um réu. Porque você pode intimar o Ministério Público para se manifestar, mas ele não é réu. Vamos lá. Primeiro, o erro é que não é citação, não é intimação, é citação. Letra B. Não é cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública. Gente, isso aqui não tem a ver com o nosso assunto. Mas a ação monitória, ela é uma ação fundada num documento que não é título. Ele nem é título judicial, nem é título extrajudicial. Mas ele existe. Então, ele passa por uma ação de conhecimento para virar um título judicial, para depois acontecer a cumprimento de sentença, né? E ela está errada porque tem uma previsão expressa no artigo 700, parágrafo 6º, que diz justamente que é admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Isso aqui eu copiei do próprio CPC. Então vamos para frente. Letra C, que é o nosso gabarito. É cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Correto, artigo 910. Na execução fundada em título extrajudicial, ou seja, é possível, a Fazenda Pública será citada. Letra D. Não opostos embargos, expedici-á precatório em favor do exequente para pagamento imediato, qualquer que seja o valor exigido judicialmente por ele. Gente, vamos voltar aqui para o 910, né? Tá bem aqui. Não opostos embargos ou transitado em julgada a decisão que os rejeitar, expedici-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando o disposto no artigo 100 da Constituição. Ou seja, primeiro que não é só precatório, pode ser um precatório ou uma RPV, né, requisição de pequeno valor, e tem que respeitar os trâmites não só da Constituição, como da lei estadual ou municipal que estabelece o que é um RPV, né? Porque cada estado vai ter sua lei, cada município vai ter sua lei. E aí, nenhum desses títulos, títulos não, nenhum desses documentos, nem o precatório, nem o RPV é pago imediatamente. O RPV é pago em 2 meses, até 2 meses, e o precatório entra na fila de precatório. Então, quando ele fala aqui que é pagamento imediato, a Fazenda nunca vai efetuar pagamento imediato. E você pode até ver aqui que ela não é citada para pagar, ela é citada para opor embargos. Então, se alguma questão falar que a Fazenda é citada para pagar, você já pode considerar esse item errado, porque a Fazenda nunca é citada para pagar, nem intimada para pagar. Letra E. Ao embargar, a Fazenda Pública só poderá alegar questões preliminares prejudiciais e, no mérito, pagamento ou compensação creditícia. Errado, né, gente? 910, parágrafo 2º, tá aqui, ó. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Questão processual, questão material. O que a Fazenda achar cabível, ela pode alegar. Vamos para frente. Questão 3. Em relação à liquidação de sentença, isso aqui ele já deixa bem claro qual é o assunto. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a citação do requerido pessoalmente para oferecer contestação no prazo de 15 dias. Gente, ela está errada. A liquidação de sentença, em regra, ela ocorre nos próprios autos. Ela pode ocorrer em autos apartados? Pode. Mas, em regra, ela ocorre nos próprios autos. E o artigo 511 diz exatamente aqui, ó, na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido. Daqui você já tira que a regra é que seja feita nos próprios autos.
na pessoa do seu advogado ou da sociedade que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação. E aqui, gente, você vê que é a exceção da regra, o artigo 512, ó. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recursos, processando-se em autos apartados no juízo de origem. Ou seja, a exceção é que ela seja processada em autos apartados, né? Isso quando ela não transitou em julgado. Então vamos para frente. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, os autos serão remetidos pelo juiz de ofício ao contador judicial, sem necessidade de auditiva prévia das partes. Gente, essa é falsa. Aqui, ó, artigo 509, parágrafo 2º. Sempre que isso tanto vale para o cumprimento de sentença quanto para a execução forçada. Sempre que a liquidação depender apenas de simples cálculos aritméticos, a sentença, a sentença ou o título, ele é considerado líquido, ele não perde a liquidez por isso. Então, você não precisa promover uma liquidação de novo. E outra coisa, o juiz, ele não faz isso aqui de enviar ao contador. Gente, o Poder Judiciário é atolado de demanda. Se vocês lembrarem da lógica, vocês não vão precisar lembrar da regra. Então, lembrem, o judiciário, ele é atolado de demanda. Se o juiz for pegar cada coisa, cada picuinha e mandar para um contador, imagina o tempo que os processos vão demorar para sair. Cada parte é que vai apresentar o seu próprio cálculo, né? Tanto a parte que o exequente vai apresentar o seu cálculo, ele vai apresentar o cálculo para o juiz vai intimar outra parte para ela se manifestar. Se ela quiser, ela apresenta um cálculo diferente, e aí o juiz vai analisar os dois cálculos e vai decidir qual é o que ele vai usar. Então, não tem essa de contador judicial. Vamos lá. Item C. Na liquidação, é possível discutir de novo a lide, mas não modificar a sentença que a julgou. Gente, errado, né? Parágrafo 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Então, não tem rediscussão na liquidação. A liquidação é só para apurar qual é o valor. Letra D, que é o nosso gabarito. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em autos apartados a liquidação desta. Aqui, ó, como a exceção da regra de novo, autos apartados, né? Nos próprios autos ele promove a execução do que é líquido e em autos apartados ele vai fazer a liquidação, né? Então, artigo 509, parágrafo 1º, letra de lei. Então, não tem mistério aqui. Letra E. A liquidação não poderá ser realizada na pendência de recurso, somente podendo ocorrer com o trânsito em julgado da lide. Errado justamente o contrário do que fala o artigo 512, né? Ela pode ser processada, sim, né, mesmo na pendência de recurso, desde que em autos apartados, né, para evitar qualquer tipo de confusão. E é a regra que tem aqui no 512. Vamos em frente. Quarta questão. Em relação à jurisprudência dominante dos tribunais superiores em matéria processual. Gente, desculpa, eu falei que quarta questão, mas eu não vou resolver essa questão. Essa questão aqui tem nada, tem zero a ver com o nosso tema. Então, eu vou pular ela simplesmente porque ela trata aqui de jurisprudência de diversas coisas. Ela fala sobre lei de bem de família, que tem alguma relação, né, com a gente. Para dizer que eu não vou falar, eu vou falar só o item A. É ineficaz a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial. Gente, tá errado, tá? Essa penhora do bem de família do fiador, ela é permitida. Ela é uma exceção que está listada aqui, ó, no artigo 3º, inciso 7, da Lei 8.009, que é a Lei do Bem de Família. O imóvel do fiador, ele não tem direito ao benefício do bem de família, à impenhorabilidade. Então, não sejam fiadores. E eu vou passar para a próxima questão, porque os outros itens ele não têm relação com o nosso assunto, tá? Vamos lá. Em relação à execução por quantia certa, ele já está dizendo aqui, né? Execução autônoma. Letra A, que é o nosso gabarito. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fim de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Correta, né, gente? Eu vou pegar aqui o 828 para vocês verem que eu não estou mentindo. Bem aqui, ó, certinho, a letra da lei, tal qual, né? E assim,
Para que serve essa certidão? É para evitar que outras pessoas se interessem naquele bem. Começou o processo, ainda não teve penhora, mas você pode pegar a certidão, seja a verba no registro do imóvel do devedor, e aí todas as pessoas já vão ficar avisadas que aquele imóvel ali, a qualquer momento, ele pode ser penhorado. Então, isso afasta a possibilidade, né, diminui a possibilidade de você sofrer algum tipo de golpe, algum tipo de delapidação patrimonial por parte do devedor, né? Vamos em frente. Letra B. Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 15% a serem pagos pelo executado, reduzindo-se esse valor a 5% em caso de pagamento integral no prazo de 3 dias. Gente, aqui ele tentou fazer uma confusão, né? Os honorários, eles são fixados de plano em 10%. Tá bem aqui, ó, no 827, ó. Honorários advocatícios de 10%. Aí por que que ele botou ali 5% para você ter uma sensação de que aquilo ali é familiar? Porque ele fala aqui, ó, no caso de integrar o pagamento em 3 dias, o valor será reduzido pela metade. Metade de 10 é 5. Aí você vai lembrar, eu lembro que se ele pagar em 3 dias, vira 5%. Só que não é 5% porque é estabelecido em lei, é 5% porque é metade de 10. E aí, esse valor aqui de honorário de 15%, quem dera, né? Mas não é. Vamos em frente. O executado será intimado para pagar a dívida em 3 dias ou nomear bens suficientes. Gente, quando a gente está falando de execução autônoma, a gente não fala de intimação, a gente fala de citação, que é o que está aqui no 829, bem certinho. Então, essa aqui está errada por isso, não é intimação, é citação. Letra D. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, devolverá o mandado em cartório, que intimará o exequente para indicar bens à penhora. Essa aqui, gente, está errada por causa do artigo 830, né? Quando o oficial não encontra o devedor ou não encontra. Quando ele não encontra o devedor para a citação, ele procede ao arresto, que é aquele procedimento assecuratório, né? Ele é anterior à penhora. Ele só vai pegar os bens, é literalmente pegar os bens, para evitar que esses bens sejam vendidos, já que ele não conseguiu fazer a citação. Porque a partir da citação, né, é mais fácil você comprovar uma fraude à execução. Vamos lá na letra E. No prazo para oferecimento de embargos à execução, impreterivelmente, poderá o executado remir a execução pagando o débito com os encargos e acréscimos legais. Gente, essa aqui está errada. Artigo 826. O que é remir, né? Tá- provavelmente vocês sabem, mas vou lembrar aqui para vocês. Remir a dívida é você pagar ela, é você evitar que o seu bem venha a penhora não, que o seu bem vá a leilão, pagando a dívida. E isso pode ser feito não é no prazo dos embargos, é antes de adjudicados ou alienados os bens, né? Em qualquer tempo, desde que antes de o juiz expedir a carta de alienação ou a carta de adjudicação. Isso serve justamente, o meu imóvel vai para leilão, ele ainda não foi. Então eu vou logo pagar para eu não perder a minha casa, porque eu gosto da minha casa. Então eu tendo dinheiro, vou lá e pago para evitar que o meu imóvel vá a leilão. Vamos para frente. Sexta questão. Na execução por quantia certa, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar. Ou seja, aqui novamente, execução autônoma. São impenhoráveis bens considerados inalienáveis, bem como os frutos e rendimentos dos referidos bens, ainda que não existam outros bens passíveis de penhora. Gente, essa está errada. O artigo 834, ele traz justamente essa ressalva. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Já que o teu imóvel é bem de família, mas tu aluga ele para pagar o aluguel da casa que tu mora, eu não posso penhorar ele, mas o aluguel dele agora vai ser penhorado. E aí tu te vira para pagar o teu aluguel de outra forma. Então, para evitar qualquer tipo de fraude de inadimplência, tem esse dispositivo do 834, tá certo? Havendo pagamento integral da dívida pelo executado no prazo de até 5 dias após a regular citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Gente, tá errado por uma coisinha só. Não é 5 dias. O pagamento tem que ocorrer em 3 dias.
né, de acordo com 827. Está bem aqui, ó. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias. E no 829, se eu não me engano, tá aqui, ó. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Ou seja, o prazo para pagamento de execução por quantia certa é 3 dias. A penhora de bens do executado poderá ser levada a efeito, ainda quando ficar evidente que o produto da execução dos bens será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Gente, essa aqui está errada, porque o objetivo da execução não é tirar bens do devedor, é pagar o credor. Se os bens que eu vou tirar do devedor não vão dar para cobrir nem as custas judiciais, como é que eu vou pagar o credor? Para que eu vou tomar um bem de um se eu não vou conseguir pagar o outro? Então, nesse caso aí, a justiça, ela entende, o legislador entende que não adianta você levar uma pessoa à insolvência, se mesmo você levando ele à insolvência, aquele cara ali não vai ser pago, que é o objetivo principal, né, da execução, de acordo com o princípio da satisfação do credor e da efetividade, né, dos processos. Então, a gente não penhora os bens no caso de haver somente o pagamento das custas. Letra D, que é o nosso gabarito. Realizada a penhora online de direito em depósito ou aplicação, consumada a indisponibilidade dos ativos financeiros, o executado será intimado na pessoa de seu advogado ou não tendo pessoalmente, terá o prazo de 5 dias para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Gente, essa questão aqui pode pegar muita gente, porque você vai lembrar que o prazo dos embargos ele é de 15 dias, né? Então, como é que essa questão está falando em 5 dias está correta? Porque ele está falando aqui especificamente dessa penhora de dinheiro ou aplicação financeira. O que é que acontece? O 854, parágrafo segundo não, parágrafo terceiro, ele vai dar esse prazo de 5 dias, que ele corre em paralelo com o prazo dos embargos. Ou seja, você tem essas duas possibilidades de defesa. Se você não utilizar esse prazo aqui de 5 dias para alegar nos próprios autos, certo? Nos próprios autos, a impenhorabilidade, você ainda vai ter os 15 dias para apresentar o embargo em autos apartados. Então, são duas defesas diferentes, são duas possibilidades de defesa, e uma não se confunde com a outra. Então, tem esse prazo de 5 dias para você se defender nos próprios autos, e tem o prazo de 15 dias para você apresentar embargos à execução, certo? Vamos lá. Letra E. Havendo requerimento de adjudicação de bem imóvel penhorado do executado em igualdade de ofertas, essa palavra é muito importante quando a gente fala de adjudicação para resolver questões, terá preferência descendente, o cônjuge, o companheiro ascendente, nessa ordem. Gente, o único erro aqui desse item aqui é o nessa ordem, porque a ordem está errada. Aqui a gente vai lá no 876. E aí, novamente, se você decorar a lógica, se você aprender a lógica, você não precisa decorar o artigo. Qual é a, a ordem correta, né? Ele está dizendo aqui que terá preferência o descendente. Gente, pode ser que na nossa cabeça a gente entenda que o filho sempre mora com o pai, ou que o filho pode estar morando com o pai. Só que às vezes o filho não mora mais com o pai. Às vezes é um pai de 70 anos e o filho dele já tem 50 anos, tem a própria família. Como é que o filho dele vai ter preferência para a adjudicação se a adjudicação visa justamente tornar menos gravoso o processo? A preferência vai ser do cônjuge. Por quê? Porque é a pessoa que provavelmente mora naquela casa com o executado, né? Para evitar que eles tenham que se mudar, evitar esse prejuízo de vida. O nosso ordenamento, ele também protege o executado, não é só o exequente. Então, ele vai dar essa preferência para o cônjuge e para o companheiro, porque são as pessoas que moram com o executado. Com certeza moram, né? Ou então, com muita probabilidade, moram. Então, se você souber disso, entender isso, você não vai precisar decorar o parágrafo sexto, que ele diz essa ordem bem direitinho. Ele diz qual a ordem: cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente. Descendente, filhos,
ascendente, pais e avós, né? Ou seja, a ordem é essa, tá? Mas lembrem da lógica que vocês não vão precisar decorar o parágrafo. Vamos lá para a sétima questão. Nas demandas contra a fazenda pública, ou seja, estamos falando de fazenda pública, à luz do CPC. Letra A. A execução de sentença condenatória deve ser feita em procedimento autônomo, citando a fazenda para oposição de embargos. Ele está falando aqui de sentença e procedimento autônomo, ou seja, duas coisas que não combinam, né? Quando a gente fala de cumprimento de sentença, é nos próprios autos, né? Tem lá no 535. Vamos lá. A fazenda pública será intimada para, requerendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos, tá aqui, ó, próprios autos, impugnar a execução. Outra coisa que não combina, né? Embargos e sentença. Então, vamos em frente. Letra B. Embora o trânsito em julgado não seja requisito legal para o início do cumprimento de sentença por força da Constituição, antes dele não é possível expedir ordem de precatório ou requisição de pagamento. Gente, essa aqui é correta, conforme a Constituição. Vamos lá na CF. Vou mostrar aqui para vocês saberem que eu não estou mentindo. Artigo 100. Ó, aqui a palavrinha mágica, aqui, ó. Parágrafo 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Aí, caso vocês queiram ler todinho o parágrafo, vocês pausam o vídeo, dão uma lida, mas saibam que precisa do trânsito em julgado para emitir o precatório, né? Vamos lá. Letra C. Caso a fazenda seja intimada para pagar o débito no prazo de 15 dias, já começou errado, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que a fazenda nunca é intimada para pagar. Ela é intimada para apresentar impugnação ou ela é citada para opor embargos. Então, daqui você já elimina esse item, mas vamos terminar de ler. No prazo de 15 dias e não realize pagamento voluntário no prazo, o prazo também aqui já está errado, né? Fazenda sempre é 30 dias. O débito será acrescido de multa. Outro erro, a fazenda não paga multa, gente, não paga. Tem aqui no 534. A multa prevista no parágrafo 1º do 523 não se aplica à fazenda pública. Ou seja, falou tudo errado, né? Falou que a fazenda vai pagar, que o prazo é de 15 dias e que ela vai pagar a multa. São três erros aí. Se isso aí não acendeu o red flag desse item para vocês, eu não sei o que é mais que acende. Então vamos em frente. Letra D. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições do executado, o próprio juiz da causa expedirá precatório em favor do exequente. Gente, está errado por um simples fator aqui. Não é o juiz da causa. Quem expede precatório é o presidente do tribunal. Vamos aqui, parágrafo 3º, inciso 1. Expediciar por intermédio do presidente do tribunal competente. Se for, se for o TRF, vai ser o presidente do TRF. Se for o TJCE, vai ser o presidente do TJCE. Então, não é o próprio juiz da causa, tá? No processo de conhecimento pelo procedimento comum, o prazo para a resposta da Fazenda Pública deve ser contado em quádruplo. Gente, a Fazenda, ela goza de prerrogativa. Qual é a prerrogativa dela? Prazo em dobro, não é em quádruplo. Então, essa daqui já está errada. Vamos lá. Próxima questão, oitava questão. Na execução por quantia certa, em relação à penhora de bens, penhora, né? A penhora de crédito, representada pela letra de câmbio, nota promissória ou cheque, ou seja, títulos extrajudiciais, far-se-á pela apreensão do documento, desde que este se encontre em poder do executado. Aí seria muito fácil, né, gente? Era só botar o cheque na mão da esposa, que aí ele não ia ser apreendido, não ia ter a penhora desses bens. Tá errado, né? 856 diz exatamente que a penhora da letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, face-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Esteja com quem estiver, certo? Basta que ele seja do executado. Letra B. São impenhoráveis quaisquer móveis pertencentes a utilidades domésticas guarnecem a execução a residência do executado, bem como os pertences de uso pessoal. A gente está errado, não são quaisquer. Vamos lá para o 833, que tem as imperabilidades. Ó, quais são as exceções aqui, ó? Salvo os de elevado valor.
ou que ultrapasse as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Vestuários, a mesma coisa, ó, salvo se de elevado valor. Ou seja, o seu relógio Rolex que você vai ter, fruto dos seus honorários advocatícios, se você dever, ele vai ser penhorado, porque apesar de ser um item de uso pessoal, ele é de elevado valor. Além disso, gente, eu trouxe até aqui uma palavrinha que ela pode ser chave para vocês. Bens suntuosos. Por que eu trouxe essa palavrinha bem aqui, ó? No, na lei do bem de família tem essa mesma ressalva. E ele fala em bens suntuosos. Então, se essa palavra aparecer, suntuosos e de alto valor, é a mesma coisa, são sinônimos. Então, fiquem atentos nessa palavrinha. Vamos para o próximo item. Letra C. O rol de bens a serem penhorados na execução segue ordem compulsória e é taxativo. O rol está aqui no 835, né, gente? Tem dois erros aí. Primeiro, que não é compulsória a ordem. Segundo, que ela não é taxativa. Bem aqui no parágrafo primeiro, ele fala, ó, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, não é uma ordem compulsória. E ela não é taxativa porque tem até aqui, ó, é um inciso, outros direitos. Outros direitos é o que justamente abre o leque. Qualquer outra coisa que seja um direito e que tenha valor econômico, né, patrimonial, lembrando do princípio da patrimonialidade, ele vai poder ser penhorado. A exemplo, milhas aéreas, créditos em aplicativos, qualquer coisa, ativos virtuais, qualquer coisa que tenha valor econômico, né? Valor patrimonial e que possa pagar a execução. Então vamos para frente. Não se procederá à segunda penhora, salvo exclusivamente se a primeira for anulada ou o produto da alienação de bens for insuficiente. Gente, essa está errada. Simplesmente porque não são só essas duas hipóteses, são três hipóteses. Tem lá no 851, vou mostrar aqui para vocês. São três incisos, ó. Inciso 1, primeiro for anulada. Inciso 2, não bastar para o pagamento. Inciso 3, o exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à Constituição Judicial. Ah, achou uma casa, mas ela já está sendo penhorada em outro processo, porque o cara é sem vergonha, ele deve não é só a mim, não, ele deve a Deus e o mundo. Então, aquela ali eu não quero, não. Mas, juiz, ele tem um carro aqui. Pega esse carro, que esse aí eu quero. Então, não são essas duas hipóteses exclusivamente, tem uma terceira hipótese. E letra E, que é o nosso gabarito, será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Letra da lei do 850, tá bem aqui. Então, vamos seguir. Item 9. No cumprimento definitivo da sentença, ou seja, cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, em relação à impugnação, é correto afirmar. Letra A, que é o nosso gabarito. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para sua apresentação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Gente, isso aqui eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja letra de lei, né? Geralmente as questões certas do CPC são de letra de lei. Você vai ver que o processo civil, ele não tem muito espaço para divagação, para aplicação abstrata de princípios. Então, tudo dele está na lei. Tudo dele está na lei. Muito pouca coisa não está na lei e é definida por jurisprudência ou por analogia. Mas o processo civil, via de regra, ele é muito amarrado com o CPC. Então, você vê que, lendo a letra da lei, você resolve muitas questões, né? Então, tá exatamente aqui a letra da lei tal qual o item A. Letra B. Se atribuído apenas efeito devolutivo à impugnação e somente nessa hipótese, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente idônea a ser arbitrado pelo juiz. Gente, o efeito devolutivo
talvez vocês não tenham visto isso, mas no próximo semestre vocês vão ver quando vocês estiverem estudando recursos, é o que faz devolver aquela questão para reanálise, né, do Poder Judiciário. Então, quando ele fala que apenas efeito devolutivo, quer dizer que não teve efeito suspensivo, né? Só que essa daqui está errada, porque no parágrafo 10 diz assim, ó, ainda que atribuído efeito suspensivo, não é se atribui apenas efeito devolutivo. Mesmo se tiver efeito suspensivo, a pessoa pode requerer o prosseguimento da execução desde que ela preste caução, né? Aí a gente vai lembrar da responsabilidade objetiva do exequente de reparar o executado por danos que ele venha a sofrer, né? Em virtude de uma anulação de sentença posterior. Letra C. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados sempre suspenderá a execução também contra os que não impugnaram, por questão de isonomia processual. Gente, está errada. O 525 fala exatamente o contrário. Ela fala que a concessão de efeito suspensivo a uma impugnação de um executado não aproveita para os outros executados que não impugnaram. Até porque, gente, sempre que a gente impugna ou que a gente embarga alguma coisa, e é concedido o efeito suspensivo, se a gente se for concedido o efeito suspensivo só por uma parte do que a gente reclamou, se a gente só reclamou de uma parte, quanto ao restante vai seguir. Se isso acontece para o mesmo devedor, imagine para mais de um devedor. Ou seja, cada um que esteja no processo tem que ir atrás de impugnar por si só e de querer o seu efeito suspensivo, né? Você vê que essa é uma questão que ela é um pouco mais difícil, porque ela está falando de parágrafos que não são os primeiros parágrafos, ela está falando de parágrafos 7, 10, 11, né? Essa aqui é uma questão considerada de nível difícil, mas vocês têm que saber dessas coisas também. Leiam o CPC. Vamos lá. É defeso ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer em juízo e oferecer pagamento, valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Gente, tá errado porque não é defeso ao réu, é lícito ao réu, né? 526 caput, cadê? Tá bem aqui. Ó, é lícito ao réu, antes de ser intimado, comparecer em juízo e oferecer o pagamento do valor que entender devido. O juiz é obrigado a aceitar? Não, o juiz não é obrigado a aceitar, não. Só que aquele valor que o réu pagou não vai correr multa sobre ele, só sobre a diferença, né? Então, não é defesa ao réu, é lícito. O réu pode fazer isso para ele diminuir a multa que ele vai pagar se ele não adimplir, né? Letra E. A concessão do efeito suspensivo, a impugnação obsta à efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação de bens, mantendo-se como válida, porém, a constrição já ocorrida. Gente, errado, porque não é obsta. Ela fala que não impedirá, tá? Aqui no 525, parágrafo 7º. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos, certo? Então, vamos em frente. 10ª questão. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, ou seja, ele está falando de cumprimento de sentença e de obrigação de fazer ou não fazer. Gente, quando a gente fala de obrigação ou de entregar coisa, ou de fazer ou de não fazer, lembrem imediatamente de um princípio, que é o princípio da primazia da tutela específica. Esse princípio aí vai salvar vocês em muita questão, porque muitas vezes ele vai dizer que se converte a obrigação automaticamente em indenização, ou se converte em uma obrigação de pagar a quantia certa. E essa conversão só ocorre a requerimento do exequente, e se a pessoa não puder prestar, porque quando quando você firma uma obrigação de fazer ou de entregar coisa, você está amarrando não só o exequente, como também o executado. O executado tem direito de fazer aquilo que ele se comprometeu. Da mesma forma que o exequente tem direito de receber aquilo pelo qual ele pagou. Então, quando você falar de obrigação de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, lembre-se da primazia da tutela específica, que é o quê? A melhor solução para aquela obrigação é aquilo que já foi acordado na constituição dela. Então, só vai se converter em pagar a quantia certa ou indenização de forma subsidiária, certo? E sempre se não puder ser cumprida a tutela específica.
Então lembrem dessa questão, porque isso vai salvar vocês em muitas questões. Vamos lá. Letra A. O executado incidirá na pena de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, prejudicada a responsabilização de crime de desobediência. Gente, não é prejudicada, é sem prejuízo de sua responsabilização. Ou seja, tanto ele vai ter pagar a litigância de má-fé, quanto ele vai ser responsabilizado criminalmente. Vamos em frente. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, defeso o arrombamento. Gente, 536, parágrafo 2º. Vamos lá. Tá bem aqui. Ó, observando-se o disposto no artigo tal, se houver necessidade de arrombamento, ou seja, tem a possibilidade de arrombamento, né? O juiz pode determinar, inclusive, que a polícia, né, acompanhe os oficiais para garantir a segurança. Vamos lá no 846, bem rapidinho aqui, ó. Cumprirão o mandado arrombando cômodos imóveis em que se presume estarem os bens e lavraram de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas. Essa é uma parte importante. Tem sempre que ter 2 testemunhas quando tiver arrombamento, mas ele é permitido. Letra C. O juiz, que é o nosso gabarito, né? O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e que o obrigado demonstrou cumprimento parcial, superveniente. Aqui ele está falando de astrentes, né? E essa aqui está correta, letra de lei, 537. 537, parágrafo 1º. Ó, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique que ela não está surtindo efeito, né? Ou então ela está muito fraca, ou mesmo ela estando muito forte, a pessoa não vai fazer, aí o juiz pode cancelar, porque não faz sentido ter a multa, ou ele pode, o executado, demonstrar que cumpriu parcialmente, né? Aí o juiz pode diminuir aquela multa. Correta, letra de lei. Na letra D. A multa depende de requerimento da parte e poderá ser aplicada em qualquer fase do processo de conhecimento, tutela provisória ou em fase de execução. Essa parte aqui, de qualquer fase do processo, está correta. Só que ela não depende de requerimento. Tem bem aqui, ó, 537. A multa independe de requerimento. O juiz pode fixar ela de plano, né? A gente está tratando aqui de uma obrigação de fazer, né? A gente não está tratando aqui de uma obrigação de pagar a quantia. Porque tem uma diferença que a obrigação de pagar a quantia, ela só começa a requerimento do executado. Por quê? Porque o executado, ele tem um prazo, né, para cobrar a multa dele. Se naquele prazo a pessoa não tiver bens, o exequente vai ficar sem receber. Então, o exequente ele pode escolher o melhor momento. Ah, eu sei que o cara tá liso agora. Para que eu vou cumprir a sentença contra ele se ele tá liso? Ele não tem carro, ele não tem apartamento, ele não tem casa, ele não tem dinheiro em conta. Se eu for cumprir essa sentença agora contra ele, o juiz vai pesquisar, não vai achar nada, e daqui a um tempo vai acabar acontecendo a prescrição intercorrente. Então, quando se trata de obrigação de pagar a quantia, tem essa diferença que ela só ocorre a requerimento do exequente, né? Justamente para ele escolher o melhor momento. Agora, quando a gente fala de obrigação de fazer ou não fazer, teve a sentença, meu amigo, o cumprimento de sentença pode iniciar até de ofício, porque o juiz já determina um prazo, entendeu? Então, o melhor momento é sempre o mais cedo possível, nesses casos. Então, o juiz pode fazer de ofício, né? Mas quando for de pagar, só a requerimento. Então, aqui a multa, ela independe de requerimento, porque o próprio processo de cumprimento de sentença, a própria fase de cumprimento de sentença, na obrigação de fazer ou não fazer, ela também independe de requerimento, né? Tanto é que tem aqui no 536, ó, primeiro artigo do cumprimento de sentença da obrigação de fazer. No cumprimento de sentença, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica, determinar as medidas necessárias. Ou seja, aqui ele não precisa esperar requerimento. Letra E. A decisão que fixa a multa não é passível de cumprimento provisório, só se permitindo sua execução com o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Gente, está errado. Ela é passível de cumprimento provisório, está aqui no 537.
Só que o levantamento do valor da multa, esse sim vai depender do trânsito em julgado. Mas você pode pedir o cumprimento provisório da multa, só que você só vai receber o valor depois que transitar em julgado, ok? Gente, eu vou interromper esse vídeo aqui. Já deu 45 minutos, então, para gente, para não ficar muito cansativo, nem para mim, nem para vocês, depois eu vou gravar mais 10 questões, depois mais 10 questões, depois as últimas 10 questões, tá certo? Então a gente fica por aqui. A gente fez as 10 primeiras questões. Qualquer dúvida, estou à disponibilidade de vocês no WhatsApp. Falem comigo, falem com o Lauro no WhatsApp, né? Que a gente está sempre disponível para responder. Então é isso. Bons estudos para vocês e até mais.